Olá, pessoal! Na esteira com a jornalista marcial, contando os causos dos dojos de Aikido e das rodas de capoeira, os grupos de capoeira. Ai, mas o que eu me divirto. É muito engraçado. Os bastidores dos dojos de Aikido. Isso porque eu não me envolvi, né? Isso porque eu não frequentava a vibe deles lá, né? Do pessoal do Aikido. Ainda bem. Eu tava lá só pra treinar. E ainda pegava essas energias negativas, né? Dele. O Aikido tem uma energia muito negativa. Por incrível que pareça. Desde o primeiro dojo de Aikido que eu entrei, já foi uma água. Já foi uma água, foi aquele iceberg, né? Porque eu quando comecei no Aikido em 2014, que foi no dojo AA, Sensei Carrapatex, né? Aquele que dá em cima de alunas, que não respeita mulheres, é um homem vulgar. Sensei Carrapatex é um homem vulgar, tá? É um homem rasteiro. Ele não sabe chegar numa mulher, não sabe conversar com uma mulher. Ele é um homem assim, vulgar. Ele é um homem coitado. Eu não posso dizer mais nada dele, tá? Ele não sabe conversar com uma mulher. Então, ele faz aquele jeito lá. Ele é assim, um Neandertal. O jeito dele abordar uma mulher é o jeito de um homem primitivo. Ele agarra, pega na mão, entendeu? Assim, ele não é civilizado, né? Ele não tem noções de civilidade. Esse é o Sensei Carrapatex. Um homem extremamente machista, um homem vulgar, né? Um homem vulgar, um homem rústico, né? Um homem atrasado, é um homem da idade da pedra, tá? Por isso que ele se relaciona com mulheres da idade da pedra, que é o que eu vi lá. A ex-mulher dele apareceu lá no dojo e eu vi ele com outra mulher dentro do carro. Eu vi mais ou menos o perfil da mulher. Elas não têm culpa, elas são vítimas. São mulheres que introjetaram muito o machismo, os conceitos machistas. Mulheres submissas, obviamente, e mulheres que gostam de se relacionar com homens primários e primatas, como o Sensei Carrapatex. Sensei Carrapatex é um homem primata. Ele não sabe conversar com uma mulher. Ele não sabe abordar uma mulher. Ele é um homem rústico. Ele não sabe chegar numa mulher, tá? Por isso que ele faz daquele jeito. Ele ataca. E como ele é grande, então ele usa o tamanho dele para intimidar uma mulher. É literalmente, ele acha que ele ainda está na idade da pedra. É isso, tá? Obviamente, eu não gosto dele. Não adianta. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele é primário, né? Eu sou uma mulher moderna, intelectual. Não tem como eu me dar bem com um homem desse. Primário, né? Primário. Os homens marciais, a maioria são nessa linha do Sensei Carrapatex. Assim, são homens primários que não sabem conversar com uma mulher, abordar uma mulher, entendeu? São homens ralés, primários, entendeu? Não evoluíram. Então, dá naquilo lá. Bom, nós vamos contar as fofocas do segundo dojo. Nós vamos falar do dojo do Sensei Carrapatex, que também aconteceram coisas assim, do Arco da Velha. Com um sensei como ele, não podia dar uma coisa boa, né? Porque o sensei é o coração do dojo. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o dojo, ele é um reflexo do sensei. Se você tem um sensei igual o Sensei Carrapatex, Sensei Boto, Sensei Japa ou Sensor Machista-san, obviamente, o dojo será um reflexo deles, tá? Não vai ser boa coisa, é claro, porque se eles são essas tranqueiras, o dojo vai ser uma tranqueira. E é, de fato era. E assim, chegou um momento que eu ia no dojo de Aikido, era uma porcaria. No outro, chegou uma hora que eu falei, eu não vou encontrar nenhum, então vou ficar nesse aí mesmo, não me envolvo e vou treinando, mas não é assim, tá? Assim, no fim,
você vai vendo que é muito complicado treinar em dojos de artes marciais e de Aikido. É muito complicado, tá? Por mais que você não se envolva, você se mistura com essas pessoas. E são pessoas assim, baixas. Os marciais, eles são muito baixos. Muito baixos. E os aikidokas são bem baixos, tá? É muito difícil você conversar uma coisa de nível com eles, tá? Porque, como eu disse, eles não são politizados, não tem reflexão. A ponto de uma vez, vou contar uma história. Eu treinava de sábado. No início eu comecei a treinar de domingo, porque era mais tranquilo, né? Eu treinava com o sensei Boto, que era meu amigo também, tá? Sensei Boto, o Conquistador, vocês sabem, já contei dele aqui. Era tranquilo treinar com ele, gostava. Lá no começo, né? No começo, que ele tava com a pintada baixinha, tá? Então, tava tranquilo. Era tranquilo treinar com ele no domingo. Domingo tinha pouca gente, era sossegado e tal. Eu comecei treinando com ele e treinei muitos anos com ele, tá? Durante muito tempo fui tranquilo treinar no domingo. Mas acontece que o dono do dojo era o japonês. Sensei Japa ou Sensor Machista-san. Aquele com o qual eu não me dava, o escorpiano, tá? Do terceiro decanato. Eu não me dava com ele. Eu nunca me dei o Japa ou o Sensor, tá? Eu me bati de frente com ele. Eu nunca conversava com ele, tá? Eu fugi, ó. Acabava a aula, eu, dava no pé. Porque falar com o sensei de Aikido, pra mim, é sinal de mau agouro. Dazai, falar com o sensei de Aikido. Dazai, então eu tava no pé. A única vez que eu fui falar com o sensei de Aikido, que fui fazer japa aí, depois de 4 anos no dojo dele, deu esse problema. Eu sabia que um dia, se eu tivesse um tete-a-tete com ele, a gente entra em conflito. E entrou. Foi quando a gente entrou no conflito e eu saí do dojo dele. Simples assim. Eu sabia que chegaria nesse dia, né? Eu sabia. Porque nós dois, eu e o sensei Japa, o sensor Machista-san, nós temos diferenças de opinião, de ideologia. Eu discordava do jeito dele pensar, dele falar, como discordo do sensei de Aikido. Eu não concordo com eles, tá? Porque eles são machistas e dão tratamentos diferenciados para as mulheres. Simples assim. E porque eles não entenderam o Aikido. Simples assim, tá? Então, eu engulo eles. Eu preciso deles por causa da técnica. Porque eles não sabem nada de Aikido. O sensei de Aikido. Eles só sabem técnica. Simples assim. Eu sei muito mais que eles. Tanto que o sensei já, o sensor Machista-san, falou isso. O dia que eu falei que houve um conflito entre eu e ele, por rede social. Ele falou, você sabe mais que eu de Aikido. Ele acertou. Realmente eu sei mais. Não tecnicamente, mas com certeza eu sei mais que ele de Aikido. Né? O dojo dele estava pequeno demais pra mim. Isso. Então, o dojo dele, eu comecei de sábado no dojo dele, porque ele era o dono do dojo e ele fazia as avaliações. Então, e o sensei Boto era um puxa-saco do sensei Japa ou sensor, tá? Porque sensei Japa ou sensor era o sensei do Boto, tá? Então quem mandava era o sensei Japa, o dono do dojo. Eu comecei de sábado. Sábado era um verdadeiro hospício. Era o dia do hospício das crianças, tá? Porque tinha aula das crianças e depois a aula dos adultos. Era um horror. Treinar de sábado era um horror. Era um horror. Mas eu não tinha jeito, eu tinha que trabalhar, né? Eu não tinha opção. Eu já tinha conhecido um monte de dojo de Aikido, nada dava certo. Então chega uma hora que você fala, não, vou nesse aqui mesmo, porque todos são ruins. Ruim por ruim, eu fico nesse que é mais perto. Tá? Nenhum dojo de Aikido era bom. Fui em vários. É porque a estrutura do Aikido é ruim. A estrutura. Não vai ter nenhum dojo de Aikido bom.
Pra mim, não. A estrutura do Aikido. É a estrutura. Não tem como. Então, eu queria fazer Aikido. Então, você faz uma opção. Se você sabe que a arte tem uma estrutura ruim, você quer fazer arte, então você paga o preço. Tá? É consciente. Eu sabia que a estrutura do Aikido é ruim. Que eles são machistas. Sempre soube. Eu sei disso. Não vai ter dojo bom pra mim de Aikido. Não vai ter que ter consciência disso. Porque a estrutura do Aikido é ruim. É a estrutura que é ruim. E eles são todos horríveis. É simples assim. Então, eu comecei de sábado. De sábado era um horror. Porque eram muitos. Era um monte de gente. Tinha aula das crianças. As crianças são histéricas. Eram histéricas porque eram filhas desses aikidokas loucos. Né? Totalmente sem educação. E o pai, o filho, ele imita o pai. Se você tem pais sem educação, como aqueles aikidokas, óbvio, você não vai ter frutos bons, né? Normal que os filhos fossem daquele jeito, tá? Eu treinava com os pais, então eu sabia o tipo de gente com o qual eu estava lidando. Bom, para vocês terem uma ideia de como era complicado treinar de sábado, por uma maioria das vezes era eu de mulher com um monte de homem. Eram muitos mesmo, tá? Normal. Sempre treinei tranquila com eles, respeitando eles, mas eles nunca gostaram de mim, e nem eu deles, tá? Sempre foi recíproco. Era um relacionamento de cavalheiros e dama. Samurais inimigos, tá? Pra mim sempre foi assim. Eu treino com vocês, mas eu não gosto de vocês, vocês sabem disso. E eles, recíproco. Né? Eu nunca gostei deles e eles nunca gostaram de mim. Sempre foi assim. Eles assistiam o meu canal. Eles viam o que eu fazia, o que eu falava. Eu nunca escondi. Tá? Sempre foi público. Então, eles sabiam o que eu pensava deles. E eu sempre deixei muito claro. No dojo eu sempre deixei muito claro. Eu não estou com vocês. Eu estou aqui treinando o Aikido. Meu compromisso é com o Aikido Arte. Não com vocês. Inclusive com o Sensei. Eu não estou com vocês, Sensei. Não estou aqui só. Eu estou pagando a técnica que você está me passando só. O Aikido eu estou aprendendo sozinha. É minha. Eu não quero a tua bagagem de Aikido, porque ela é machista. Mas eu deixei muito claro isso pro Sensei de Aikido, pros senseis que eu tive, inclusive mestres de capoeira também, tá? Eu sempre fui muito claro. Deixei muito claro isso para todos os professores de artes marciais que eu tive, que eu não concordo, eu não confio neles. Eu estudo sozinha. Eu quero só técnica. Eu não confio neles. Eu não confio em homem dando aulas. É simples assim. Então, como eu disse, eu ia vestida. Por quê? Porque existia um vestiário feminino e masculino. E era uma bagunça, tá? Porque você tinha os aikidokas, adultos, que treinavam comigo com seus pupilos, seus filhos. E eles nunca souberam educar os filhos, tá? Então você tinha um advogado, que eu nunca gostei dele, tá? Advogado, hein? Advogado. Ele tinha um filho que treinava. Um chato, esse advogado era um chato. Ele lançava as pessoas de qualquer jeito. Eu nunca vi um advogado assim. Ele acha que nunca ouviu falar de lesão corporal. Porque o que ele fazia, ele estava... Era lesão, o que ele estava tentando fazer era lesão corporal culposa. Não era dolosa, era culposa. Porque o que ele estava... Da maneira com que ele lançava as pessoas, era mesmo para machucar. E ele lançava crianças de 15 anos. Daquela maneira. Né? Ele lançava. Esse advogado, ele lançava. E ele era faixa preta há muito tempo. Ele usava hakama. Ele era um dos mais antigos lá. E ele tinha uma criança, um filho, que treinava. Então, vejam que ele, além de ser advogado e não entender que o que ele estava fazendo era lesão corporal culposa, porque ele estava lançando pessoas com
muita força. Ele sabia que ele estava correndo o risco de machucar alguém. Inclusive com criança de 15 anos ele estava lançando assim. Tá? Ele é advogado. Como é que pode? E ele estava dando esse exemplo pro filho dele. Uma criança que estava assistindo o treino. Então, ele era um péssimo exemplo, esse advogado. Treinava lá. Chato. Eu não gostava dele, nunca gostei dele. Eu engolia ele. Ninguém gostava de treinar com ele. Ninguém. Porque ele era grosso. Ele era um ogro. Vamos chamá-lo de o advogado ogro Sam. Ele era o advogado ogro Sam. Não só isso. Esse cara, o advogado ogro Sam, além dele lançar as pessoas daquela forma que não é o correto no Aikido, porque ele, como Aikidoka e como faixa preta, deveria saber que se trata o que como bebê recém-nascido. Ele deveria ter estudado Aikido. Então ele já não sabe, né? Ele é o advogado ogro-san, tá? Segundo, ele é advogado. O que ele está fazendo já é, ele está correndo o risco de machucar alguém. É culposo, não é doloso, não é sem querer. Ele está assumindo o risco de machucar alguém. Inclusive o menino de 15 anos ele está fazendo isso, tá? Segundo, durante o treino, ele saía do treino para conversar com gente fora, porque ele era amiguinho de outro lá. Eles eram amiguinhos, os dois grudadinhos, né? Que era o outro também super mal resolvido e que só queria aparecer, né? O mais antigo no dojo, os dois amiguinhos, insuportáveis os dois, tá? Então, ele não tinha postura. O advogado ogro-san, ele não tinha postura no dojo. Ele não sabia se comportar no dojo. Durante o treino ele saía, ficava conversando com a gente lá fora, né? Lançava as pessoas como se fossem qualquer coisa. Ele não sabia. Eu não sei onde ele se formou. Aliás, eu sei. Eu não sei. Numa faculdade aí que ele se formou. Conheço a faculdade dele. A faculdade que ele se formou. Tá? Mas ele... Eu ficava impressionada que fosse advogado. E agisse dessa maneira. Lançando pessoas assim. E não só isso. Ele fazia o seguinte. Tinha o banheiro feminino e o banheiro masculino. E a gente se trocava no feminino, óbvio. Eu sou mulher, as outras mulheres. O banheiro feminino era pequeno. Ele tinha um menino pequeno. Mas era um menino grande já. Esse advogado, o advogado ogro-san. Ele fazia o seguinte, ele levava o menino para fazer xixi no banheiro feminino e ele entrava junto, com mulheres, se trocando. Quer dizer, você estava se trocando e ele estava entrando dentro do banheiro. Tá errado. Teve uma vez que eu estava lá dentro. Eu estava fazendo xixi lá dentro. Eu ia trocada, tá? Eu ia trocada para evitar, porque era uma falta de respeito esse dojo. O segundo dojo que eu fiquei, do Japa ao Sensor. Você não tinha um banheiro decente para se trocar, tá? Mas eu tinha que fazer xixi, né? Eu não ia fazer xixi na rua, né? Eu tava fazendo xixi, tranquei a porta e fiquei segurando a porta, porque não tinha tranca no banheiro. Eu fiquei segurando a porta, porque eu não confiava, tá? Quando eu vi, ele estava dentro do banheiro batendo na porta. Ele estava tentando abrir a porta. A sorte é que eu estava segurando a porta. Eu vi, ele estava dentro do banheiro, com o menino. E aí eu gritei, eu falei, olha, esse banheiro está ocupado, esse banheiro é feminino. Você não sabia que esse banheiro é feminino? Aí falou, aí depois eu venho. Ele com o filho dele dentro do banheiro feminino. Absurdo. Então, um advogado. Então, assim, era muita falta de respeito e era uma baixaria esse segundo jogo. Esse segundo jogo que eu treinei. As pessoas não tinham postura. Um advogado. Esse cara não tinha postura, ele nunca teve. Ele não sabia se comportar no dojo. E ele estava dando mau exemplo pro filho dele, que é uma criança, é um menino. Mas já é um menino grande, que pode usar o banheiro masculino com ele. Pode sim. Ele é o pai, ele tem que ensinar que o filho tem que usar o banheiro masculino, não o banheiro feminino. O filho dele não é mulher.
banho feminino é pra mulher, não é pra homem. Então, era horrível esse advogado. Horrível. Deus me livre, não gostava dele. De jeito nenhum. E ele era raivoso. Teve uma vez que eu tava de Hakama, ele falou assim, aí ó, a faixa, qual que foi que ele falou? Ó a faixa amarela, a faixa preta. Pra desrespeitar o fato de eu ser faixa amarela, porque eu era faixa amarela, ele tava usando o Hakama. Ele tava desrespeitando o fato de eu usar Hakama e ser faixa amarela. Ele não sabe a história do Hakama, esse cara. Ele não sabe. Ele que está errado. O certo é usar o Hakama desde o início. Os senseis que estão errados. O livro Dojo, que é escrito por um norte-americano que estudou o Hakama em todas as artes marciais. Ele questiona isso. Então esse advogado tem que estudar direito. Aliás, ele tem que estudar direito e direito. Porque ele não domina nem a profissão dele. Então assim, era um tipo de gente, nesse dojo que eu treinei, era um tipo de gente muito desclassificada, tá? Uma gente que não tinha postura, você não tinha um banheiro, né? Pra você se trocar direito, era um entra e sai. Eu ia trocada, né? Mas assim, você tem que fazer xixi, né? Você é humana, né? E você tem um banheiro que não tem uma tranca. E você tem banheiro com homens entrando, com crianças, com meninos. É um absurdo. E você não tem um sensei que corrige as coisas que tem que corrigir. Esse sensei já, o sensor Machista-san, ele só corrigiu o que não era para corrigir. O que tinha que corrigir, ele nunca corrigiu. Ele nunca teve ética. Postura e moral. Nunca. É isso. Tá? Você vai vendo essas coisas, você vai ficando incomodada. Acho que tudo isso foi me incomodando bastante. Meu estômago foi baralhando. Porque eu sou uma pessoa muito correta. Eu tenho muita educação. Né? Eu acho que eu era muito fina. Esse ambiente. Era um ambiente muito rasteiro. Todos os dojos de Aikido em que eu estive eram muito rasteiros. Uma gente muito rústica. Sem postura. Do sensei ao faixa branca. Até as crianças seguiam o caminho dos pais. Tem dó? Tem sim. Tem dó das crianças. Esses pais têm. Eu jamais educaria um filho assim, como eles. Mas eles não têm opção. Eles são assim. É isso, gente. Bom, eu estou mantendo a velocidade do 4.6, variando entre 4.4, 4.3, 2 km e 13, tá? 28 minutos e 40 segundos. Vou dar uma parada. Até, gente.